Olá galera, bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina Matemática Discreta 2. Eu sou o professor Alan e estarei com vocês apresentando os conceitos de conectividade por vértice e por aresta, só que aqui é a parte 2, certo? Lembrando que teve uma parte 1, onde nessa parte 1 a gente estava muito interessado em exibir os elementos, sejam eles vértice ou aresta, capazes de desconectar um grafo, produzir componentes conexas, certo? Aí lá eu dei um exemplozinho de um computador, de uma rede de computadores, onde alguns computadores se ligavam, se comunicavam entre si e outros se comunicavam por meio de cabos. E aí foi feitas as perguntas, quantos cabos eu preciso remover para produzir pelo menos um computador não se comunicando com os demais? Claro, nessa rede todos se comunicavam com todos, então eu queria desconectar pelo menos um deles. Ou quantos computadores eu preciso remover, ou quais, lá era mais específico, quais computadores eu precisava remover para ter, digamos, os computadores restantes em dois grupos, onde um grupo não se comunica com o outro. Aqui eu vou falar mais em termos de quantidade. Lá era mais quais objetos, aqui vai ser mais no termo de quantos. Certo? Conceito, primeiro conceito, conectividade por vértice, KG. O que vem a ser isso? A conectividade por vértice é o menor número de vértices que precisam ser removidos de um grafo G para produzirem mais de uma componente conexa. Em outra mão, na mesma ideia, a gente tem a conectividade por arestas, lambda G. É o menor número de arestas que precisam ser removidas de um grafo G para produzirem mais de uma componente conexa. Certo? Então vamos aqui com um exemplo, você vai ver que isso aqui é bem tranquilo. Então aqui, eu vou determinar a conectividade por vértice e a conectividade por arestas, que é dada pela lambda G, Então vamos lá. Conectividade por vértice. Quantos vértices no mínimo eu preciso remover do grafo F para produzir mais de uma componente conexa? Se você procurar aqui, removendo A, por exemplo, se eu removo A, eu removo essas duas arestas, mas continua com a componente conexa. Removendo B, aí você vai de um em um. Aí quando você chegar no E, você vai perceber que quando você remover o E, você vai ter duas componentes conexas. Uma formada só pelo D e a outra formada pelo A, B, C e F, exceto as arestas que se ligavam com E. Então, nesse caso aqui, a conectividade vai ser 1. Pode ter outro vértice? Pode, mas se tiver outro e só ele bastar, beleza, justifica o mesmo 1. O que não poderia ter é ser menor que 1, porque como o grafo é conexo, essa conectividade aqui é pelo menos 1. Se ele já for desconexo, tanto a conectividade por vértice como por arestas vão ser o quê? Obviamente, 0. Eu não preciso remover nenhum dos objetos, porque já está desconectado. E a conectividade por arestas, nesse caso? Também é 1. Se você analisar a aresta DE, se você remover ela, você causa uma desconexão. Ou melhor, você gera a componente conexa D e a componente conexa o quê? A, B, C, E, F, com todas as arestas, exceto essa aqui. Certo? Quando eu removo um vértice, lembrando, eu removo a aresta, mas quando eu removo a aresta, eu não removo os vértices. Passando para o grafo G, conectividade por vértice, conectividade por aresta. A conectividade por vértice do grafo G, perceba que eu fiz questão de pegar esse aqui e dar uma fortificada. Criei uma conexão aqui, outra aqui. Imagine se fosse minha rede de computadores de uma empresa. Falei, não, vou melhorar. Aqui vou criar um cabo de A para B e um de B para D, uma conexão aí. Aí eu pergunto, para eu conseguir uma componente, mais de uma componente conexa, eu preciso desconectar quantos vértices? Olha, eu enxerguei aqui, por exemplo, se eu desconectar os vértices B e E, porque só um não dá certo. Desconectando só A não dá, só B não dá, só D não dá, só E não dá. Aí eu parto para 2. A e B, até que, por exemplo, um dos casos foi B e E. Então, tirei os dois computadores, produzi 3 componentes conexas. Quem? A componente D, por quê? Quando eu tiro B e E, eu tiro essa aresta, essa e essa. Todas as arestas que se ligam com B e com E. E essa aqui também, essas duas. Então fica as componentes conexas quem? A, F, E é uma, C é outra e D é outra. Então ficam 3 componentes conexas com a remoção de 2 vértices. E arestas? Arestas também duas. Eu posso remover BD e ED, é um exemplo. É o que eu enxerguei. Talvez você enxergue outro. BD, vamos botar assim, BD e ED. E a outra, por exemplo,
Claro que desconectando essa aqui eu gero a componente desconexa D e o restante do grafo. Desconectando, por exemplo, BC e CE, eu gero a componente desconexa C, né, conexa C, e o restante do grafo é outra componente conexa, tá certo? Aí olhando para cá, você deve imaginar, para que definir dois números, vocês só estão dando iguais? Não é sempre que a conectividade por vértice dá igual a conectividade por aresta. Um exemplo aqui é o grafo H, né? Então, quantos vértices eu precisaria, digamos assim, desligar, né, ou remover, no meu caso, né, não são computadores, são vértices, mas se fosse computadores seria desligar, para eu não ter mais comunicação entre pelo menos um grupo não se comunicar com o outro. Note que o C aqui, ó, ele tem essa função. Se eu desligar ele, esse grupo aqui, AB, sem essas duas arestas, né, não vai se comunicar mais com o grupo D, E, F, G, sem essas duas arestas. Né? Lembrando que tirando o C, eu tiro também. Então, a conectividade aqui é só um, removendo-se o vértice C. E por aresta, gente? Olha, por aresta, aí você tem que, por exemplo, aqui eu enxerguei aqui, talvez se você vê um com menos, bota aí nos comentários, a aresta AC e AB. Aí eu desconecto o vértice A dos demais, tá certo? Então, eu preciso de duas, AC e AB pelo menos. Então vai ficar a componente conexa A e a componente conexa, a outra vai ser B, C, D, E, F, G, exceto essas duas arestas, tá certo? Então perceba que deu diferente. Então isso aqui responde a pergunta. Elas são iguais? Não. Se fosse, eu não precisaria definir os dois conceitos, gente. Só existiria um deles, óbvio. Aí vem um teorema que nos ajuda muito a procurar, que é o seguinte, ó. Se G é um grafo com N vértices, né? Aqui no caso, conexo, né? Não precisa ser conexo, porque tem um zero aqui. Beleza. Se G é um grafo com N vértices, então, a conectividade por vértice, ela vai ser maior ou igual que zero. Ela vai ser zero se for desconexo, né? Ela vai ser menor ou igual que a conectividade por aresta, ou seja, é mais fácil desconectar um grafo apagando-se seus vértices do que suas arestas, em termos de quantidade. Que vai ser menor ou igual que o menor grau de todos os vértices de V. Então, aqui, quando você for procurar, você vai logo para o vértice de menor grau, por exemplo, A ou B. Então, perceba que isso aqui está limitado a 2. Esses dois números aqui estão limitados a 2, ó. Então, na hora de você... Se você achou lá na prova 3, você logo desconfie que você pode estar errando. Por quê? Porque no seu gráfico tem um cara lá de grau 2. Pelo menos. Aí você fala, ó, então a conectividade por vértice não pode ser superior, porque eu posso tentar desconectar uma rede pelo seu, digamos assim, vértice mais desprotegido, que é aquele que se liga com menos computadores, pensando no caso dos computadores, tá certo? Então, esse teorema aqui nos ajuda muito. Perceba que todos esses casos satisfazem a desigualdade. Ó, perceba que esse aqui ele é menor ou igual a esse. Nesse caso foi menor espírito, nesse caso foi igual. Né? Todos eles aqui são maiores que zero porque os grafos são conexos. Se eles fossem desconexos, seria zero, que é o caso aqui extremo. Né? Então é isso aí. Eu espero ter entendido, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, joga nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.